against Bam. Pulls up for the win. Got it! Detroit basketball with the lead with .6 to go. And they storm into Dade County and get the buzzer beating. Gente, eu tô gravando isso aqui e não acabou o jogo ainda, tá? O Pistons tá ganhando por 13 pontos. Eu acho que o áudio nem tá bom, vocês estão ouvindo o jogo por baixo. Cara, eu não sei como eu não morri hoje, sinceramente. Cara, meu Deus, eu não sei nem explicar o que aconteceu nessa partida. Eu tô tremendo, meu irmão. Tremendo. Olha o que esse time fez comigo, pelo amor de Deus. Cara, é bizarro. Eu nunca vi isso na minha vida como torcedor do Pistons. Um time que tava completamente entregue fazer isso, cara. Pelo amor de Deus. Cara, é só isso. Aí, continue escutando aí, que eu vou dar uma respirada aqui, pelo amor de Deus. Eu tô andando pra um lado e pro outro da casa. Eu já devo ter acordado a vizinhança inteira. Cara, bizarro. O Magic não sabe mais o que fazer com a bola. Cara, inacreditável. Cara, Detroit Basketball. Cara, é isso que a gente pediu, nosso time. Meu Deus do céu. Esse último quarto foi inacreditável. Cara, continue escutando aí, que aí eu vou estar mais calmo, beleza? Vou tomar uma água, vou tomar um banho, vou jantar antes de fazer o vídeo, fazer o podcast, beleza? Aí vocês continuem escutando aí, valeu! Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pistons Brasil Podcast. O meu nome é Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter e lá no Instagram. Bem galera, a gente vai começando o episódio aqui um pouco mais calmo, agora que eu já jantei, já tomei banho, tá? Já tô mais tranquilo. Tranquilo entre aspas, tá? Porque eu não sei como eu vou conseguir dormir, tá? Eu tô gravando isso aqui às 11 horas da noite, mais ou menos. E, cara, a adrenalina no corpo aqui tá a mil, velho. Porque tá difícil, cara. Eu não consigo ficar parado aqui dentro de casa, tô andando igual um maluco. Então pra colocar uma camisa de força aqui já, porque, cara, tá difícil, velho. O que aconteceu hoje é inacreditável. Eu não tenho palavras pra escrever, pra falar também. Pra escrever lá no Twitter, cara, eu não sabia o que falar mais já. E aqui no podcast vai ser a mesma coisa, sabe? Não tem o que fazer. Porque eu nunca vi o Pistons fazendo isso, sabe? Desde que eu comecei a acompanhar, eu sei que tem quase ou praticamente uma década que eu acompanho diariamente esse time, tá? Eu não sou o cara da velha guarda e tal. Então, o que acontece? O Pistons foi poucas vezes para os playoffs, né? Então, nós tivemos poucas coisas parecidas com isso. E, cara, mesmo para outros times é complicado isso acontecer, porque você tá atrás por 24 pontos, que foi onde o Magic conseguiu abrir ali no segundo quarto. Praticamente determina o resultado final do jogo, porque não tem o que fazer, sabe? Eu sei que nessa temporada mesmo nós tivemos boas viradas, tá? Só que, cara, playoffs é diferente. E eu acho que vocês lembram, né? No jogo 3, se eu não me engano, nós tivemos uma partida parecida, onde eles abriram mais de 20 pontos. O Pistons foi lá, virou o jogo, só que entregou de novo, sabe? Tomou uma run lá no final e a gente perdeu. E, cara, eu fiquei pensando a mesma coisa. Falei, cara, será que vai ser assim? Não é possível, eu não vou me iludir. Eu escrevi lá no Twitter, lá no nosso grupo, cara, eu não vou me iludir, não vou. De jeito nenhum, esses caras não vão me iludir de novo. E eu vou falar a verdade, eu só acreditei na vitória quando tocou a sirene lá do fim da partida. Porque, cara, é inacreditável o que aconteceu, sabe? Lá quando terminou o primeiro tempo, eu já tava pensando aqui o que eu ia falar no podcast pra próxima temporada, sabe? Eu não tava preparado pra isso. Por mais que era quase iminente. Se você for pensar que o Magic tinha 3 tie-breaks. Então, fica complicado, cara. É difícil me expressar aqui depois dessa hoje. E quase ninguém acreditava, tá? Mas eu falei no último podcast que eu ia citar nomes hoje. E eu vou citar o nome do Alexandre Sakamoto, tá? Porque mesmo ali durante a run do Magic ele falou que o Pistons ia virar. Então tá aí a lembrança, tá bom? É a única coisa que eu lembrei, cara. Minha mente esvaziou completamente. É por isso que eu escrevo aqui. Cara, eu comento no Twitter, eu comento no Instagram, eu comento lá no nosso grupo e eu escrevo aqui no caderno porque eu esqueço tudo às vezes por causa da adrenalina e eu ainda assisto o jogo, porque o que pareça eu ainda assisto o jogo, tá? Apesar de fazer tudo isso aí. Mas cara, nossa, inacreditável.
vamos pro jogo, rumo ao jogo 7. Espero que a gente saia vitorioso. Mas a gente vai com moral, né? Só espero lá. Lá no final, mais lá pro final do episódio eu falo isso, né? Só espero que o time não entre morto. Só porque fez um jogo desse aqui e entre morto. E o time não entrou morto hoje, tá? Foi ao contrário, o time entrou ok. O Magic começou um pouquinho melhor. Só que depois o Pistons virou e ganhou o primeiro quarto. Só que aconteceu um desastre lá no segundo quarto e... cara, as esperanças já estavam indo embora, tá? Bora logo começar aqui as análises, beleza? Bem, é engraçado que as minhas anotações aqui não tiveram nenhuma folha. Geralmente tem 2 folhas. Hoje não teve quase nada, porque eu travei no segundo tempo. Eu fiquei em um estado hipnótico por causa da virada que o Pistons estava fazendo. Eu não conseguia mais fazer nada, eu não conseguia mais postar nada. Fiquei em um estado bizarro que, cara, incrível o que aconteceu. Vamos logo iniciar aqui, né, antes que eu entre e tenha um AVC. AVC não, um ataque cardíaco depois desse jogo aí, isso sim. Bem, eu excluí, é engraçado que eu deixei todas as páginas abertas aqui, eu excluí tudo. E até eu ainda tô nesse estado de adrenalina. Eu vou ficar gaguejando aqui o episódio inteiro, então... só espero que vocês gostem desse episódio, tá? Mas vamos lá. Primeiro quarto. Tô com as estatísticas aqui que acabaram de ser fechadas. Meu pai amado. É que meu celular tá travando aqui. Eu lembrei de uma coisa, porque lá no nosso grupo a gente ficou mandando o periquito da sorte do Pistons. E, cara, a capa vai ser essa, tá? Provavelmente vai ser essa. Você que tá vendo isso não tá no nosso grupo, não tá sabendo o que é. Agora vocês já sabem, beleza? Esse periquito aí foi o que a gente floodou lá no nosso grupo. E travou o celular de todo mundo. Teve gente saindo do grupo que, cara, tinha que fazer alguma coisa. A gente tinha que tentar ajudar o time, velho. Foi um estilo Dragon Ball, sabe? Não tinha mais o que fazer. Então a nossa torcida foi junto com o time, tá? Então é esse o significado desse periquito aí. Cara, esse periquito a gente usa faz um tempo, tá? Acho que 1 ano, 1 ou 2 anos. Que a gente fala que é o periquito da sorte. A gente manda ele, é pra usar com responsabilidade, tá? Não é ficar usando todo o jogo, não. Então a gente manda ele quando o time precisa muito. E começaram a mandar lá no nosso grupo e deu certo. Começaram a mandar no último jogo, inclusive, tá? E quem começou com isso foi o Mário, tá? O Mário Delaninha, abraço aí pra ele. Ele começou com isso, cara, deu super certo. Então agora vocês já sabem o que é. Bem, o primeiro quarto foi 26-25 pro Pistons. Nós começamos melhor, né, do que o Magic. Não, perdão, o Magic começou melhor do que o Pistons. Acertaram bola de 3. Eu falei, cara, não é possível que eles já vão terminar o jogo igual o último, acertando 45% de 3. Porque aí não tem mais o que fazer, né? Cara, se um time que não chuta bem de 3 na temporada regular chuta 45% e acerta 17 igual o último jogo, qual é a chance do Pistons vencer isso? Sabe, principalmente o Pistons que não estava preparado para isso. E a gente tá vendo, né? 3-3. Agora a gente está em vantagem, né? Porque vamos fechar em casa, mas mesmo assim ainda vai ser difícil, não vai ser fácil esse último jogo, tá? Primeiro quarto, as estatísticas aqui. O Pistons chutou 53% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 4 de 6 para 3, tá? O Pistons foi bem na bola de 3 no primeiro quarto, perdão. E chutou bem, chutou em baixo volume, né? Como sempre, mas 4 de 6 é um aproveitamento incrível que obviamente não dá para manter, né? O México chutou 3 de 9, tá? Eles começaram acertando essas de 3 aí, então isso que complicou ali no começo. E já é engraçado que lá no nosso grupo a gente ficou debatendo se o Magic começou melhor mesmo, porque o Pistons virou depois, né? Porque quem começou melhor a partida ganhou 3 jogos, né? Nessa série. E o Pistons tinha ganhado 2. E nesses 2 jogos o Pistons começou melhor. Então a gente ficou debatendo, será que o Magic começou melhor hoje? Eu falei, não, cara, a minha opinião foi que não. Antes disso, o Pistons, quer dizer, um pouco depois disso, tava muito no começo do jogo, tá? Na verdade, e um pouco depois o Pistons foi lá e virou. Então, nos meus livros, o Pistons começou melhor o jogo, apesar de lá nas primeiras posses o Magic começar liderando, tá? Aí teve esse primeiro quarto, né? Foi um quarto difícil, um quarto pegado, né? Assim como todo Pistons e Magic está sendo nessa série. E eles começaram forçando turnovers do Pistons. Aí eu falei, cara, não é possível. Lá vai mais uma partida com a gente com 3 mil turnovers no jogo.
Cara, no jogo passado a gente fez 7 turnovers em 4 minutos. Eu nem sei como isso é possível, sabe? Parece time de NBA contra time de G-League. É inacreditável isso. Eu não sei como é que o Detroit tem tantos turnovers assim. Mas hoje começou assim, 2 turnovers ali. Teve um turnover de time mesmo, sabe? Como equipe, porque estourou o tempo. E depois, se eu não me engano, foi o Duren que cometeu o turnover ou foi o Cade, eu não lembro exatamente. Mas, enfim, começou difícil, né? Aí eu acho que nesse primeiro quarto dava até pro Pistons ter terminado melhor, tá? Quer dizer, o Pistons terminou melhor, né? Mas terminado com uma liderança maior, maior do que apenas um ponto. Eu acho que dava pra ser uns 4, 5 pontos aí, porque o nosso banco entrou meio estranho, sabe? O JB continuou com a mesma formação dos outros jogos, né? Sem o Ron Holland. Já vai ter uma surpresa, tá? Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo quarto, mas eu já falo uma surpresa que teve nesse jogo aí. Mas, cara, assim como no último jogo, o Cade, ele sai rápido, sabe? Ele é o primeiro a sair do time, pra ele poder voltar depois de 1 ou 2 minutos e continuar jogando no começo do segundo quarto, sabe? Pra jogar mais uns 3, 4 minutos ali no começo do segundo quarto. Antes o JB tava deixando ele o quarto todo, ou tirando lá pro finalzinho, e iniciava o segundo quarto sem ele, tá? Então eu acho que isso é um acerto do JB. Mesmo que tenha dado errado hoje, não tenho o que falar sobre ele, se ele errou alguma coisa, algo parecido nessas escolhas que ele teve. Porém, aí, cara, o segundo quarto, meu amigo, foi difícil, viu? Eu não sei nem o que falar, cara, o que aconteceu nesse quarto. Eu tô enrolando aqui pra pegar as estatísticas. Cara, o Magic chutou 13 de 21, tá? O Pistons chutou 6 de 21. Ou seja, mais que o dobro do Pistons eles acertaram. E o placar final desse quarto foi 35-12. Gente, 35-12 eu não sei, cara. Todo mundo já tinha largado, né? Vamos falar a verdade. De 100 torcedores, 2 acreditavam ainda. E é aquela esperança meio ilusória, né? Porque, sei lá, cara, o time tava entregue, sabe? O Cade não tava jogando bem, o time tava completamente cagado. Eu vou falar essa expressão mesmo, porque era isso que tava acontecendo, sabe? E eu já tinha jogado as toalhas, tá? Porque eu não acreditava, eu não vou ficar mentindo aqui, eu não acreditava mais nessa virada. E, cara, o Magic acertou tudo de 3 também, 4 de 9 nesse quarto, tá? Não dá pra reclamar também, porque no primeiro quarto o Pistons acertou, né, de 3. Só que o Pistons foi 0 de 6 nesse, sabe? Então é complicado, gente. 6 de 15 pra 2 pontos. O nosso banco entrou mal na defesa, tá? Nesse segundo quarto entrou muito mal. O JB tentou uma coisa diferente hoje, tá? Ainda bem que eu lembrei agora disso. Que foi o Paul Reed, tá? Paul Reed entrou, o Paul Reed entrou no segundo quarto. Só que ele jogou ao lado do Isaiah Stewart. Eu achei ok, tá? É meio kamikaze, assim, você testar isso agora, porque a gente teve chance na temporada regular, né? Mas ele tá certo, gente. Ele tinha que fazer algum ajuste, alguma coisa assim. Claro que ajustes que a gente queria mesmo eram dentro de quadra, que não tiveram, né? Vamos falar a verdade, não tiveram tanto assim. Então, a gente queria pelo menos umas mudanças aí. E, cara, por mais que ele tenha colocado isso, o Magic eu acho que estava ganhando por uns 7 pontos quando ele tirou os 2 de quadra, tá? Eu lembro ali que o Stewart e o Reed saíram juntos, tá? Pro Duren voltar. Mesmo assim não adiantou nada, então, sabe, não tem muito o que falar. A Worm mesmo, que matou o Pistons ali no primeiro tempo, foi por causa do... Cara, eu não sei nem explicar exatamente o principal motivo dessa run, porque o Pistons ficou travado, sabe? Assim como aconteceu com eles, já eu falo disso no último quarto, ali no final do terceiro quarto pro último quarto, também aconteceu com a gente nesse segundo quarto, sabe? E o jogo ficou entregue. É engraçado que depois que tava abrindo ali a vantagem, eu fiquei pensando, cara, o Pistons tem que diminuir isso para 10 pontos, para levar pro segundo tempo. Porque é complicado, perdendo por 20 pontos indo pro segundo tempo, sabe? E eu sempre penso nisso, diminui para 10. Tá perdendo por 20? Diminui para 10, diminui para 10. E eu acho que caiu para, sei lá, 12 ou 13, algo assim. Aí eu fiquei pensando, cara, eu acho que o time vai conseguir pelo menos isso. Vai estancar a sangria. E, gente, aconteceu ao contrário no segundo quarto. O Pistons começou a fazer um monte de merda, não conseguia fazer nada. E o Magic foi lá e abriu mais ainda, mais do que estava antes.
dessa run do Pistons aí. Eles foram lá e abriram 20 foram 22 pontos, acho que foi isso. 22 pontos. Gente, tava 60 a 30 e pouco, sabe? Poxa, você olhava isso, já tava todo mundo dando como vitória certa do Magic, porque, cara, não tem como, sabe? O Pistons não conseguiu sobreviver nessa série por causa desse ataque. Então, como é que o Pistons ia virar esse jogo agora? Sabe? É complicado. Então, não só a nossa torcida, né? Mas os outros também já tinham largado mão. Só que aí, né? Sempre tem a gente acha que o time adversário vai entrar meio lá no segundo tempo, tá? Começando logo aqui pro terceiro quarto. A gente acha que o time adversário vai começar meio mole, assim. Mas não foi isso que aconteceu com o Magic. Eu acho que o Magic até começou bem, tá? No terceiro quarto eles entraram acordados, porque eles lembram o que aconteceu, como foi difícil para eles ganhar aquele jogo 3 depois da virada que o Pistons fez. Então, eles entraram acordados e eles tiveram uma cesta, né? Por isso que eles abriram 24 pontos de diferença. Eu vou falar logo disso, tá? Esses 24 pontos de diferença foi a maior virada da história do Pistons nos playoffs, tá? Essa virada, antes disso, foram 22 pontos, se eu não me engano, 22 ou 23, contra o Chicago Bulls, que eu não me recordo o ano agora, tá? Acho que foi 2006, algo assim, na primeira ou segunda rodada, não lembro exatamente da estatística, me desculpe, mas o Pistons bateu esse recorde e agora essa diferença de 24 pontos que o Pistons tirou é o recorde da história da franquia, tá? E, gente, agora eu vou gaguejar menos, porque eu tava assistindo aqui o final do jogo do Raptors e do Cavs. E, cara, o Barrett acertou uma cesta inacreditável. Engraçado que a gente tomou uma parecida do Paulo Banqueiro, em um desses jogos aí que a gente perdeu pra eles, que a bola pega no aro, vai lá no teto do estádio e cai dentro da cesta. Só que pro Cavs foi pior ainda, porque eles estavam ganhando o jogo, o Barrett foi lá e acertou, cara, essa cesta. Então agora acho que eu vou gaguejar menos por causa... É engraçado, né? Falei que eu vou gaguejar menos e já gaguejei aqui. Pelo amor de Deus. Mas continuando agora, que eu tô mais tranquilo aqui, depois desse... Cara, é só jogão. Olha, o Cavs também vai para o jogo 7, né? Pistons e Magic jogo 7. Cavs e Raptors jogo 7. Agora, quem tem chance também de colocar jogo 7 é o Houston Rockets. Só que tá jogando aqui agora, né? Então, quando você estiver ouvindo isso, você já vai saber se foi ou não pro jogo 7 contra o Lakers. Cara, uma análise... Agora voltando aqui pro Pistons, tá? Uma análise desse terceiro quarto... cara, não tem muito o que falar, porque o Pistons começou chutando de 3 algumas, tá? E não tava acertando no segundo quarto, tá? Não tava acertando no segundo quarto. E o Magic chutava e acertava. E eu já tava ficando desesperado por causa disso, porque o Pistons é tão difícil chutar uma de 3, né? A gente sabe que o volume é baixo porque o time não tem chutadores, mas eles não estavam chutando de 3 e quando eles chutavam, erravam. E o Magic era o contrário, chutava tudo de 3 e acertava. Então ficou meio difícil. Agora, análise do terceiro quarto. Pistons foi lá comendo pela beirada, sabe? Diminuindo aos poucos. Eu lembro até o JB que fica essa série inteira com o braço cruzado lá, com cara de bunda, né? Até porque eu já falei, ele é amiguinho do treinador do Magic, então ele tá muito mais calmo do que o normal pra ele. Mas, cara, nesse terceiro quarto, depois de um turnover do Pistons, eu lembro ele batendo palma, sabe? Com a veia no pescoço aqui, a veia na testa. E ele tava querendo, né? Ele não é o treinador mais inteligente do mundo, né? Não é o melhor do mundo em ajustes. Mas pelo menos teve isso dele aí, sabe? E, cara, talvez ele tenha até salvado emprego, porque o Tom Gores, o dono do Pistons, tava lá no ginásio. Tava ali na beiradinha, eu enxerguei ele ali. E, cara, o Tom Gores, vocês sabem que ele lava dinheiro da máfia dele, né, mano? O cara é envolvido com máfia aí, e ele não tem pena nenhuma de demitir treinador, de ficar pagando o treinador. Até porque ele percebeu que fez um erro com o Monty Williams e tá pagando o Monty Williams até hoje, e vai pagar aí mais uns anos, e ele não tá nem aí, sabe? Eu não duvido que ele ia fazer a mesma coisa com o JB se a gente toma um blowout do Magic nesse jogo 6, sabe? Na hora decisiva. Eu sei que também não é tanto culpa dele, né? Porque o Trajan também dormiu lá no ponto e a gente se ferrou porque a gente não tem chutadores, tá? A gente não passou ainda, né? A gente tem que falar isso. O Pistons ainda não tem chutadores, sabe? É complicado. Esse próximo jogo vai ser complicado, mesmo assim. Mesmo depois dessa vitória e mesmo por causa da vantagem que nós teremos dentro de casa.
Agora, nesse terceiro quarto, a gente, como eu disse, fomos comendo pelas beiradas. Pistons foi lá diminuindo aos poucos. Eu falei, não vou me iludir, não vou me iludir. Aí eu vou até pegar aqui o placar do terceiro quarto, pra ficar mais fácil aqui de analisar, tá? Procurando aqui. Cara, o terceiro quarto poderia até ser melhor, tá? Esse terceiro quarto. Porque eu parei de escrever aqui, tá? Como eu disse, eu entrei num estado de hipnose sem querer aqui, sabe? Sozinho. Eu nem sabia que dava pra fazer isso sozinho. E eu entrei, eu não consegui mais escrever. Eu comecei a assistir o jogo igual um maluco, não conseguia mais tirar o olho da TV. E porque eu vi o Pistons diminuindo aos poucos. O terceiro quarto foi 24-11, tá? Pra gente. E aí, cara, já dava até pra acreditar um pouquinho, sabe? Porque ganhamos o quarto por 13 pontos, sabe? E interessante. Só que eu não lembro se foi nesse terceiro. Era pra eu ter escrevido, né? Agora já escrito, né? Agora já era. Não lembro se foi no terceiro ou foi no último quarto, tá? Vocês me lembrem aí nos comentários se der. Cara, a gente diminuiu, acho que pra 10 pontos, ou foi 11, algo assim. Aí, cara, o Cade foi lá e fez um monte de besteira seguida, sabe? Um monte de besteira seguida, errou duas cestas que o JB fez pra ele lá, depois de um timeout, tá? O JB foi muito bem nos timeouts no último quarto, tá? Na minha opinião, né? Porque todas as vezes que eu pedi timeout lá no nosso grupo, ele foi lá e pediu timeout também, na mesma hora, sabe? Então eu pensei junto com ele, tá? Eu não tô falando que eu tô certo também, né? Aí vai de vocês também, né? Mas eu acho que vocês concordam comigo. Nós estamos certos, eu e o Cabeça de Batata, né? Então, eu acho que nós acertamos aí nessa. Ele pediu timeout e foi uma isolation no Cade. E o Cade errou, cara. Eu falei, não é possível. Eu falei, cara, não é possível que isso vai acontecer de novo. O Pistons vai lá, toma a cesta, tira uma desvantagem absurda e vai entregar de novo. Aí, cara, acho que a vantagem voltou pra 16 pontos. Aí eu falei, não quero mais saber também. Eu só assisto porque eu sou meio leso da cabeça, sabe? Eu sou fanático, não adianta. Cara, se vocês soubessem o time que eu torço no futebol, vocês entendem porque eu torço pro Pistons, sabe? Parece que eu gosto de sofrer, não é possível, sabe? Mas a gente não escolhe que a gente torce, né? Alguns escolhem, mas, cara, eu não escolhi, foi meio que sem querer, sabe? E hoje eu sou um maluco pelas franquias de Detroit, sabe? E como a maioria de vocês também provavelmente é assim, né? A gente não escolhe, meio que o time escolhe a gente, né? E vai assim o resto da vida. E, cara, nesse último quarto, não lembro se foi no terceiro ou no último, né? Teve esse negócio. Aí, cara, o banco entrou, tá? Foi no último quarto, eu acho já isso, tá? Ou foi no terceiro? Nossa, realmente era pra ter escrito isso. Agora já era, né? Eu já repeti isso 2 vezes porque agora eu realmente me esqueci completamente. Só que aí algum desses quartos aí, pelo amor de Deus, algum desses quartos aí teve esse problema, que o Magic foi lá e abriu 16 de novo, acertando bola de 3. Aí a torcida veio junto, eu falei, não é possível, véio. Não é possível. E haja a gente postar o periquito da sorte lá no nosso grupo e travou o celular de todo mundo e todo mundo que não sabia também da história do periquito começou a postar lá a figurinha. E a gente foi mandando energia positiva. É engraçado, né? Porque o Pistons ele é movido a energia negativa. Eu tenho essa opinião. Esse time só funciona quando a gente começa a xingar ele. E foi assim mesmo, né? A gente começou a xingar, a gente jogou a toalha, ele foi lá e virou o jogo. Só que aí também precisa um pouco de energia positiva, né? Pra dar uma equilibradazinha, não pode morrer de overdose de energia negativa. Então a gente mandou o periquito da sorte e deu sorte mesmo, porque o banco entrou com o Paul Reed, tá? O Paul Reed tinha entrado lá no segundo quarto e não voltou mais. Eu acho que o Sturt nem voltou também, né? Eu fiquei até pensando que talvez o Sturt voltasse no lugar do Reed depois, só que ele não voltou. E o Reed ficou jogando até no último quarto um pouco menos da metade do último quarto ele saiu, tá? Mas o nosso banco, eu não lembro se o Cade foi descansar, tá? Eu não lembro mais de nada. Minha memória se apagou completamente. Eu ainda tô maluco aqui, gente. A adrenalina tá absurda, tá? Cara, eles mantiveram e diminuíram a vantagem, tá? Era 16 pontos, gente. Aí depois o Cade voltou, acho que voltou com uns 9 pontos de diferença. E o Pistons diminuiu para 4 pontos. Aí, nesse momento, começou o sofrimento do Magic, tá? Porque, gente, eles erraram. Cara, eu queria achar essa estatística aqui pra ficar mais certo, tá? Mas eu vou achar. E achei. Começou no final do terceiro quarto, né? Vou lembrar disso, eu já tava falando do último quarto aqui. Agora eu lembrei, porque eu vi a estatística. Começou no final desse terceiro quarto.
Não, foi no último quarto, tá certo, gente. Só que o Magic já tava com esses problemas, né? Mas ficou 4 pontos de diferença. E ficou isso, acho que uns 3 minutos, meu irmão. Ninguém conseguia pontuar. O Pistons ia lá, defendia tudo. O Magic começou a maré de desgraça deles, porque eles não acertaram mais nada. Gente, começou isso lá no terceiro quarto, lá no fim do terceiro quarto. Sabe quantos eles chutaram ali no finalzinho pro último quarto? Até o final do último quarto? 1 de 27. Gente, 1 de 27. Eu não sei como isso é possível. Eu nunca vi um time ter essas estatísticas num jogo de NBA. Não é em playoff, não. Em um jogo de NBA. Até em basquete, mano. Em college, com time ruim. Cara, eu nunca vi isso. 1 de 27. É inacreditável. Cara, eles entraram em pânico completamente. Porque eles estavam ganhando bem. Foi exatamente o que aconteceu lá no jogo 2, quando o Pistons jogou, acabou com o jogo no terceiro quarto, né? No começo do segundo tempo, no caso. E, cara, foi a mesma coisa. Eles entraram em choque, assim como eles entraram em choque jogando em Detroit, mas dessa vez foi na casa deles. E a torcida também entrou, gente. Não tem o que fazer. Cara, imagina, tu tá torcendo e teu time tá tomando uma run dessa, tá prestes a levar virada. E, cara, nós ficamos várias vezes com esses 4 pontos de diferença. Aí o JB pediu um timeout, tá? Acalmou o time. O Cade foi lá, infiltrou de novo e cavou uma falta, né? Cavou uma faltinha, algo assim. Aí o Pistons foi diminuindo. O Magic foi lá, travado pela defesa do Pistons de novo. Pistons vai lá, tem mais um ataque pra eles lá. O Cade vai e rouba a bola. É raríssimo o Pistons ter roubado bolas assim nessa série, tá? Mas o Cade é aquela que o jogador fica de costas, tá? No perímetro. E o jogador adversário passa a bola e o Cade, o defensor, no caso o Cade, estica o braço e rouba a bola de costas, sabe? É raro isso acontecer na NBA. Acontece às vezes, mas é raro. E aconteceu, o Cade pegou a bola. E o Cade mesmo, que às vezes em contra-ataque é completamente porre, dessa vez ele foi calmo, sabe? Contra 2, deu o pump fake lá, poderiam até ter marcado a falta nele, não marcaram, mas mesmo assim ele foi lá e fez a cesta, tá? Aí a gente empatou o jogo. Eu nem lembrei, gente, desculpa, eu não lembrei de falar as estatísticas do terceiro quarto aqui, tá? Eu vou falar aqui rapidinho, ou eu já falei, nem lembro mais também. O Pistons acertou 3 de 10, o Pistons até quando é bom é ruim de 3, pelo amor de Deus, não é possível. O Pistons chutou 35% de aproveitamento no terceiro quarto e o Magic 18%, 3 de 17. Ou seja, cara, foi complicado esse segundo tempo pra eles aí. Os caras fizeram 20 pontos praticamente no segundo quarto todo, ou no segundo tempo todo. Cara, eu não sei como isso é possível, não sei. Eu acho que eles praticamente voltaram para aquela era do começo dos anos 2000, onde tinham muito mais posses e as defesas eram muito mais físicas. E a arbitragem também deixava rolar solto, sabe? Então, aconteceu quase basicamente isso. Parecia Cara, eu lembro a primeira rodada de 2004, o Pistons jogou contra o Bucks. E, cara, esse jogo o Pistons forçou 24 turnovers, sabe? E hoje, eu acho que o Pistons nem forçou tantos turnovers assim, mas teve um diferencial que foi a defesa. O Pistons não estava deixando eles arremessarem tranquilos, sabe? Eram todos... Eles felizmente não acertaram aquelas bolas de 3 cagadas que eles acertaram no jogo... 3 e jogo 5, até quando eles perderam eles acertaram essas bolas cagadas e hoje eles não acertaram e eles entraram em choque, sabe? Então o Pistons foi pro último quarto, o Magic chutou 1 de 20. Como isso é possível? Não faço ideia. Foi o periquito da sorte que nos ajudou, não tenho dúvida nenhuma. O Pistons chutou 47% de arremesso de quadra e 2 para 5 para 3, eles chutaram 0 de 10 para 3, sabe? E só acertaram um lance livre. E uma cesta. Cara, essa cesta que eles acertaram, o jogo já tinha praticamente acabado. O Paulo acertou uma dunk lá, onde o Pistons até deixou ele dar uma enterrada. Dava até pra ter feito a falta, tá? Só pelo menos pra ver se dava pra limitá-los em 0 arremessos acertados no quarto todo. Agora, foi um domínio total. Eles só acertaram o lance livre, gente. E essa cesta aí. Foi só isso que aconteceu, sabe? E... é inacreditável, eu ainda tô sem palavras, vou falar isso de novo, tô sem palavras. Vocês também provavelmente estão sem palavras, porque, cara, é bizarro. Eu nunca passei por algo parecido assim, playoffs. E agora eu vou falar de estatísticas gerais, tá? Antes que eu me esqueça aqui. Em lances livres foi 26 a 21 pro Pistons, hoje teve menos lances livres, né? Geralmente nessa série os times estão com mais de 30 lances livres, e hoje foi bem menos. E nos arremessos de quadra, de 2 pontos, tá?
foram 18-42 para eles, 43%, e 43% também pro Pistons, 23-53, né? Aí a gente acertou 5 arremessos a mais. Só que com o mesmo aproveitamento. Agora, bola de 3, 9 de 36 para eles. Aí eles já caíram nos outros 4, né? Mas, por exemplo, tava 9 de 26, o que já é um aproveitamento bem melhor, né? Quando eles foram pro último quarto. Então, esse é o Magic que eu conheço, pô. Chutar 25% de 3, esse é o Magic que eu conheço. Agora, o Pistons não chutou bem nenhuma vez, provavelmente, nessa série. Até hoje, a gente chutou 33%, 9 de 27. Ou seja, a gente acertou a mesma quantidade de pontos do que eles, ou de bolas de 3 do que eles, tá? Em arremessos de quadra, 35% para eles e 40% pro Pistons. Ou seja, não foi um jogo com um bom aproveitamento dos times. Só que o diferencial realmente foi esse segundo tempo em que o Pistons vestiu as calças, né? Vestiu as calças, vamos falar a verdade. O time tava com a fralda cheia ali no segundo quarto, mais precisamente. E foram lá e mostraram, cara, a gente é seed 1, a gente não pode ser eliminado por blowout, tá? Por mais de 20 pontos. Não é possível que a gente vai ser eliminado desse jeito. Ser eliminado por um seed 8, com todo respeito ao Magic, já é uma humilhação, né? Porque, cara, é um seed 1, a gente teve 60 vitórias, não tem como. Eu espero que o Pistons passe aí no último jogo, porque ainda vai ser um jogo muito difícil, né? Como eu relatei, vai ser um jogo difícil, mas, cara, é bizarro. Agora eu vou falar aqui dos jogadores, tá? Individualmente. Antes disso eu vou falar as estatísticas gerais, né? Quer dizer, eu vou continuar falando as estatísticas gerais, tá? Tô abrindo aqui o outro aplicativo. Esses aplicativos tinham que ter todas as estatísticas juntas, né? Pô, cada um fica com uma estatística diferente. Aí eu quero ver o pontos no garrafão, eu tenho que entrar em um. Aí eu tenho que ver o ponto de turnover, eu tenho que entrar em outro. Aí é bizarro. Quero ver o pontos no quarto, eu tenho que entrar em outro. Aí, pô, aí me quebra aqui, meu irmão. Mas, bora lá. Rebote defensivo. Cara, ainda bem que eu falei disso agora, porque eu já ia esquecendo. Esse jogo, nos primeiros minutos ali, no primeiro tempo, tá? Mais precisamente, a gente teve muitos problemas de rebote. O Pistons não tava conseguindo pegar rebote, gente. Defensivo, sabe? O Duri não jogou nada hoje, a verdade é essa. Teve uma posse ou outra bem, começou um pouquinho melhor e foi pro banco descansar e voltou uma merda. Voltou o Jalen Duren que a gente conhece, né? Só que no fim das contas a gente teve 38 rebotes e eles 30. Ou seja, deu uma melhorada. E rebote ofensivo, 14-8 para nós. E segunda chance, 14-14. Então, eles não tiveram tantos problemas assim nos rebotes, tá? Pelo menos evitaram bastante, né? A gente teve mais rebotes ofensivos do que eles, 6 a mais e não aproveitamos tanto assim. Mas 14 pontos também é bom, tá? Quer dizer, mais ou menos, né? Porque o Pistons pegou 14 rebotes ofensivos, e acertou a metade, 50% em ponto de segunda chance, ok, vai. Não tá tão ruim assim não. Mas eles aproveitaram melhor do que o Pistons, né? Sem dúvida nenhuma. Em pontos de turnovers, o Pistons teve 13 e eles 6. Deixa eu até ver quantos roubos o Pistons teve aqui. O Pistons teve 5 roubos só. E eles 6. Também não foi um jogo de tantos turnovers assim. O Pistons teve 10. Olha aí, tá vendo? Como a nossa vida muda completamente. Só que também dava pra ter perdido com 10 turnovers, né? Esse que é o problema. Mas mesmo assim, não quero saber. 10 turnovers é muito melhor do que 20, pô. Não tem condições de ter 20 turnovers no jogo. E eles também não tiveram. O Pistons não roubou a bola, gente. Tiveram 10 turnovers só, sabe? Não teve tanta diferença assim. E, cara, pontos no garrafão. Teve um momento que eles estavam muito melhores do que Detroit, sabe? E terminou 24 pontos apenas pra eles. E o Pistons teve 36 só, também não é muito, não. A gente tá falando de um time que acerta quase 60% de... 60% não, 60 pontos por jogo no garrafão. E o Pistons teve apenas 36, sabe? Que é um número ruim, só que 12 a mais do que eles, né? Então é bem melhor. Em faltas, 21-22 para eles. Apesar do Pistons ter cobrado mais lances livres, eles fizeram mais faltas. Na verdade, o Pistons fez mais faltas, né? Eles fizeram bastante faltas ali no último quarto, sabe? Eles estavam tentando recuperar aquela run. O Pistons tava abrindo vantagem. O Pistons abriu boa vantagem por causa dessas faltas que eles estavam fazendo. O Detroit estava no bônus e eles estavam desesperados para tentar roubar uma bola e acordar a torcida. E eles não conseguiram. O Pistons conseguiu segurar a bola, evitou os turnovers e já ajudou bastante, né? Então, é isso. Bora falar aqui dos jogadores. Lever, 5 minutos. Gente, o Lever jogou 50 minutos em 2 jogos, nos últimos 2 jogos. Fez 4 pontos. Defendeu bem, mas, pô, não tem condição, velho. Esse cara é inacreditável. E a gente ainda vai ter que pagar ele na temporada que vem, né?
É o jeito, né? A vida. Fazer o quê? Agora, Isaiah Stewart, 8 pontos. Os Stewart teve... Gente, o Isaiah Stewart e o Levert tiveram os stats de Tony Snell. Quem lembra daquela partida do Tony Snell do Bucks? Onde ele ficou zerado em tudo. Esses dois ficaram zerados em tudo também. O Stewart jogou 8 minutos. O Levert jogou 5. Não jogaram bem. O Stewart teve boas posses defensivas. Poderia ter voltado, tá? A gente sabe que o Stewart... Só que o Stewart tem problema no rebote também, né? Você jogar 8 minutos e não pegar rebote é complicado. Tem vários arremessos que ele só fica fazendo box out, ou um outro problema que ele tem, que é dar tapinha na bola, que basicamente entrega a bola pro adversário, sabe? Cara, tu tem que ir com as duas mãos e tentar segurar a bola de todo jeito. Esses tapinha aí é rebote ofensivo só, sabe? Que ele é bom, ele não é tão ruim assim em rebote ofensivo, né? Só que ele fica dando esses tapinhas no rebote defensivo aí, é complicado pra gente, sabe? Javonte Green. Gente, olha o nosso bom, pelo amor de Deus. Gente, Javonte Green 0 pontos também. Pegou um rebote só, jogou 12 minutos. Ou seja, Caris LeVert, Isaiah Stewart e Javonte Green. Esses 3 caras que vieram do banco, o Pistons tava jogando com 9 jogadores. Ou jogou com 10, né, que o Reed entrou. Mas esses 3 juntos tiveram um rebote no total. 0 pontos, 0 assistências, 1 rebote. Meu amigo, 0 tocos, 0 roubos. Eu nem... Cara, se colocasse eu ali, eu teria um rebote. Eu posso te garantir. Eu também teria um rebote. Agora, eu só não ia defender igual eles, né? Porque apesar de eles terem ficado esse tempo aí em quadra, eles defenderam melhor. Agora, mano, eu sei que a gente ganhou o jogo agora. Trajan Longdon quer matar o Cade, né, velho? Que diabo de banco é esse? Mano, em algum momento tava 20-7 pro banco deles, sabe? Eu não falo as estatísticas do time deles, tá? Mas eu vou falar aqui. O Black teve 8, o Javon Carter entrou, em algum momento ele fez 2 pontos lá. Tristan da Silva fez 10. O Goga fez 6. Ou seja, esses caras entraram vindo do banco e participaram melhor do que os jogadores do Pistons no primeiro tempo. E isso foi um diferencial, porque o Detroit não fez nada. O nosso banco fez 7 pontos no primeiro tempo. E só fez 7 pontos no primeiro tempo por causa do Jenkins, sabe? Eu não lembro se o Reed pontuou ali no primeiro tempo, tá? Mas o Jenkins fez 7 pontos nesse primeiro tempo. É engraçado, gente, que esses 7 pontos dele... ele acertou 2 de 7, tá? Em arremesso de quadra. E 1 de 4 para 3. E também só foram no primeiro quarto. Eu não sei que merda é essa, que o Jenkins só joga no primeiro quarto. Acertou uma bola de 3 e uma bandeja, é isso. É isso que ele faz. E lá no último quarto ele acertou 2 lance livre também, tá? Mas eu acho que o jogo já tava acabando, não lembro exatamente. Mas é isso, ele só joga o primeiro quarto, então ele tem que ser titular, jogar o primeiro quarto inteiro. Aí depois ele sai e não precisa mais entrar também, que ele não faz mais nada. Esse é o Danny Jenkins desse playoff, dessa série. Paul Reed jogou 11 minutos, teve plus-minus positivo, mais 7, tá? E, cara, 6 pontos, 6 rebotes, 3 tocos. JB Bigstaff, tá? Se eu tivesse em Detroit aí, eu ia me jogar na frente do ônibus, tá? Ia esperar todo mundo sair, ia me ajoelhar lá e ia falar: meu irmão, se o JB não colocar o Paul Reed no jogo, eu vou me matar aqui mesmo. Vai ser o homem-bomba ou algo do tipo. Desculpa por estar falando isso, mas, cara, o meu sentimento é esse, cara. Gente, o Paul Reed, velho, esse cara sempre entra e ajuda o nosso time. A gente tem que pelo menos ver se ele tá bem. O JB não fez isso lá nos primeiros jogos, que ele ficava colocando os caras e torcia pra alguns estarem bem, sabe? E, cara, o Paul Reed merecia isso, pelo menos. Ele não fez isso com o Paul Reed nos outros jogos. É engraçado que o Paul Reed entrou em um desses últimos jogos aí e ele foi bem, né? Acho que foi no jogo 4, se eu não me engano, e ele foi bem. Então, cara, coloca o homem pra jogar, meu irmão. Pode ser Reed e Stewart, bora ver o que vai jogar os dois juntos, sabe? Coloca o homem, meu irmão. O cara é o arcanjo Paul Reed. Toda vez que a gente precisa, ele tá lá pra nos proteger, sabe? 3 tocos em 11 minutos. Ele ajudou demais lá no último quarto, quando o Duren saiu. O Duren não tava bem também, né? Eu tô falando que o Duren saiu e... Nossa, que preocupação. E o Duren saiu porque ele machucou o dedo, sabe? Sei lá que diabo que ele machucou. Só sei que ele voltou lá, rapidinho pro banco. Só que ele ficou no banco. E o Paul Reed ficou jogando. Aí o Paul Reed teve que ir pro banco descansar, né? Que ele já tava alguns minutos. Aí o Duren voltou e jogou bem depois. Jogou bem entre aspas, tá, gente? Eu não lembro do Duren fazendo nada, exatamente. A não ser contestar um arremesso ou outro ali. Ou pegar um rebote ou outro, que eu também não lembro. Tá, então o Duren definitivamente não foi um fator decisivo pra essa nossa virada aí no segundo tempo. Tá, eu vou falar logo dele, né? 8 pontos e 9 rebotes, 1 assistência. Não fez nada, né? É o Jalen Duren dessa série, é isso. Não tem muito o que falar, não. Pelo menos vai diminuir o contrato dele aí na off-season. Aí ele ganha mais uma sobrevida, né? Porque se o Pistons passar,
na próxima rodada aí, dá pra ele tentar, pelo menos, tentar jogar bem, né? Porque, meu amigo, tá difícil o negócio. O Duncan Robinson, ele teve o melhor plus mais do time, tá? E ele realmente teve um impacto absurdo nesse jogo, porque a gente tava precisando de bola de 3, tá? E a nossa defesa, como tava funcionando, então ele ficava em quadra, né? E o Duncan Robinson chutou hoje 4 de 9, que é um aproveitamento muito bom. 5 de 11 no arremesso de quadra, ele precisa chutar de 3. Ainda deu 3 assistências, tá? Pegou 5 rebotes também. Eu sei que geralmente o cara pega 5 rebotes, a gente não fala, né? Mas eu vou falar porque é muito importante rebote nessa série, nos playoffs principalmente, mas nessa série mais ainda, tá? E, cara, ele teve um impacto extremamente positivo na nossa virada, sabe? A gente tava precisando de bola de 3. Sim, ele errou uma ou outra ali livre nessa sequência, mas quando a gente precisou mesmo, ali durante aquela virada, eu lembro de ele acertando uma de 3 que, porra, foi decisiva pra a manutenção do Pistons com a liderança no placar, tá? Então, Duncan Robinson, parabéns, tá? Agora a gente vai falar aqui dos outros 3. O nosso Big Three atualmente é esse daí, né? Ausar Thompson, 4 pontos. Aí você fala, esse Ausar é horrível, 2 de 7 nos arremessos de quadra. Só que teve 10 rebotes, 5 ofensivos, tá? Ou seja, o Duncan Robinson atualmente é o nosso melhor reboteiro. E 6 assistências, novamente. No jogo passado ele teve 6 assistências. E ele fica mais com a bola, né? Driblando com a bola. Eu só não gosto quando ele dribla, mas quando ele fica com a bola tá ok, sabe? Pra pelo menos dar uma descansadinha no Cade quando ele tá em quadra lá, tá? Porque o Cade, cara, o Cade tem tantos turnovers por causa disso também, né? Porque o Jenkins entra e não faz bosta nenhuma. E o Ozaki também tem essa especialidade de manuseio de bola. Ele não tava fazendo isso. O problema é que ele começou a ficar extremamente ofensivo nesse jogo. Começou a tentar umas coisas que ele não sabe, que ele deveria ter tentado na temporada regular. E o JB mandou ele tentar agora, no jogo 6 dos playoffs, tá? O JB é doido, mano. Ele deixa a temporada regular pra... Perdão, ele fica na temporada regular mantendo o time normal, tranquilo. Aí chega nos playoffs e ele começa a testar as coisas. Aí o Alzar começou a ficar doido. Inclusive ele chutou uma de 3, meu irmão, no clutch time. Que meu irmão, quase eu enfiei uma faca na minha barriga aqui em casa. Não é possível, como é que o Alzar chuta de 3 no clutch time? E acho que a diferença estava, sei lá, acho que não lembro se estava empate ou algo do tipo. Ou era essa diferença de 4 pontos que eu falei anteriormente aí, que não saía de jeito nenhum. Só sei que, meu irmão, calma, GB, calma, sabe? Um pouco mais de calma. Deixa o Alzar mesmo manuseando a bola. Agora, esse negócio, ele não vai virar o irmão dele agora ofensivamente, tá? Eu queria que ele fosse pelo menos agressivo igual o irmão. Só que ele não vai aprender isso em um jogo agora, né, nos playoffs. Pô, exagerou um pouquinho, tá? Mas como a gente ganhou, eu vou passar um pouquinho de pano, tá? Pro JB nessa coisa aí. Agora, mano, nessa sequência que o Magic, horrível que o Magic teve, o Alzar teve uma função muito grande nisso, sabe? Porque ele mudou completamente o jogo. Ele se impõe, ele defende todas as posições. Gente, o Paolo hoje chutou, por exemplo, 4 de 20, tá? 4 de 20. Eu já vou falar disso, tá? Pra não esquecer de falar do nosso Alzarzinho aqui. Então eu vou falar dessa situação daqui a pouco. O Alzar, apesar de ter apenas 4 pontos, ele teve muito impacto naquela nossa run, ali do terceiro pro último quarto. Então, cara, é muito importante. Se fosse para dar 50 milhões, eu daria 50 milhões pra esse cara, entendeu? Ainda tiraria metade do meu salário pro bolso do Alzar. Tô nem aí. Vou passar fome aqui, não vou conseguir pagar as contas, mas o Alzar merece, porque o bicho defende. E, cara, eu tô falando isso toda vez que tem jogo do Pistons lá no Twitter. Eu falo lá no Twitter, no caso, né? O jogo do Pistons não é no Twitter. Mas eu falo lá no Twitter que o Alzar é o novo Dennis Rodman, é o Dennis Rodman da nossa geração, e eu acho que é isso, sabe? Ele é um jogador moderno, né? Pode-se dizer assim. Ele faz muito mais coisas do que aqueles caras de antigamente, que apenas defendiam e pegavam rebote, mas ele tá tentando se adaptar para esse estilo de hoje em dia, né? Ele precisa melhorar ofensivamente, a gente tem que falar isso, né? Só que defensivamente o impacto desse cara em quadra é absurdo. Ele teve mais de 22 de plus-minus, sabe? Então o JB até hoje deve estar chorando no banho por ter tirado o Alzar lá no último jogo jogo 6 contra o Knicks e o jogo 1 contra o Magic. Porque, cara, se ele não tira o Alzar daquele jogo 1 contra o Magic, a gente já teria ganho essa série. A gente estaria descansando agora e esperando o Cavs ou o Raptors, sabe? A verdade é essa. Aliás, pra não esquecer aqui, Trajan,
tá? Se o Pistons tivesse um chutador a mais, se o Pistons tivesse trocado o Ivey por qualquer perebinha que chute 38% de 3, é muito provável que Detroit já estaria descansando também, esperando o próximo adversário na segunda rodada dos playoffs, tá? Porque, cara, se o Pistons fosse um pouquinho melhor de 3, essa série estaria sendo completamente diferente, tá? Então isso está fazendo bastante falta por causa dessa falha que o Trajano teve aí na deadline. E, aliás, o cara que ele trouxe, né, o RT, tá machucado, não jogou no último jogo, não jogou nesse, e eu espero que não jogue no próximo também. Não porque eu odeio o RT, mas porque, pô, o Pistons ganhou os 2 jogos que ele não jogou, então eu quero manter isso aí, sabe? Eu falei lá no último episódio que eu não acreditava nesse negócio de sorte e azar. Eu já fiquei doido já, eu nem falo mais isso. Eu não queria... Cara, nos outros jogos que o Pistons foi lá e quase virou o jogo e perdeu pro Magic, eu ia lá no Twitter e falava: o Pistons chegou, o Pistons voltou, o Pistons virou. Aí o Pistons ia lá e entregava. Ou não virava o jogo, entendeu? Só ficava empatando lá, eu ficava moendo um ponto de diferença o resto do jogo e depois tomava uma run. Então eu não falei nada dessa vez. Eu só fiquei postando mais fotos lá. Parece que eu tava comentando outro jogo. Falei uma coisa ou outra. Não falei nada do Cade, sabe? Já vou falar do Cade aqui, tá? Mas não falei nada do Cade lá. Porque, porra, tava com medo de dar azar. Eu virei esses caras malucos da cabeça. Então, cara, ajudou demais, tá? O Ausar Thompson. Próximo, o Tobias Harris. Cara, o Tobias tô 7 de 20. Que é bem ruim, né? Se a gente for pensar. Mas ele pegou 10 rebotes defensivos, que é o ponto fraco do Pistons. Então, ajudou bastante. E lá no clutch time ele acertou umas bolinhas também, aquele porte dele que parece que ele nunca erra. E acabou acertando e nos ajudou. Eu provavelmente estaria reclamando do aproveitamento dele se o Pistons tivesse perdido? Sim. Agora, não tem como criticar o Tobias nessa série, gente. Ele tá com quase 20 pontos por jogo, sabe? Ele fez 22 pontos hoje, sabe? Ele não era pra ser a segunda opção do Pistons. Não era essa a ideia. Esse cara era pra ser quarta opção de um time, sabe? E quarta ou terceira no máximo, sabe? Se o teu time não for tão bom. E na nossa é a segunda opção, porque a gente não tem tantas opções assim. E ele é um cara que não se esconde, isso não dá pra tirar dele, né? Ele é um cara que lá no Sixers... Eu defendi ele vir pro Pistons, porque lá no Sixers... Cara, eu lembro que lá nos últimos jogos, quando o Sixers estava sendo eliminado, ele nem tocava na bola direito, sabe? O jogo era praticamente lá pro Embiid, tocando para outro jogador lá. Eu não lembro se o Ben Simmons estava também. Não, era o Harden, né, se eu não me engano. Trocava a bola pro Harden, o Butler, sei lá. Mano, nessas séries aí, o Tobias nem tocava na bola, sabe? E nessa ele toca na bola e decide quando precisa, sabe? Então, se o Pistons foi eliminado, definitivamente não é por causa do Tobias Harris. Esse sim é um cara que eu quero pra próxima temporada no Pistons. Claro, depende do salário também, né? Porque... Ou ele, caso ele queira outra coisa, né? Como o Tim Hardaway Jr. que saiu do Pistons pra brigar pelo título no Nuggets e agora tá eliminado, né? É a vida, fazer o quê? O cara escolheu isso, né? Foi lá pro Nuggets pelo mínimo. E quando ele foi pro Nuggets pelo mínimo, o Tim Hardaway Jr. no caso, eu achei ok, sabe? Porque ele queria ganhar um título e eu acho que o Pistons vai usar esse espaço para contratar outros jogadores. Pena que chegou o Caris LeVert, né? Mas aí é outra história, outro papo. Tobias jogou demais. Agora vamos falar do homem, Cade Cunningham. Cara, vou até pegar as estatísticas dele aqui. Meu amigo, eu fechei o aplicativo que eu tava usando, mas eu vou chegar aqui rapidinho, porque, cara, eu até me zoei lá no Twitter, lá no Instagram, me zoei em todo lugar, porque eu tava criticando o Cade, sabe? Eu até falei lá, pô, esse cara, mano, a gente precisa de uma ajuda pra ele, sabe? Uma ajuda muito grande, porque ele não tá conseguindo, o cara tá se cagando nas calças, não é possível. Só que ele foi lá e decidiu o jogo mais uma vez, tá? Vou pegar aqui os números dele, agora sim. No primeiro quarto ele fez 4 pontos, ok, né? Começando o jogo, 1 de 3 nos arremessos, tudo bem. No segundo quarto aí já começa a desgraça, né? 4 pontos, 2 de 6, não jogou bem. Menos 22 nesse quarto que ele teve, meu amigo. Por isso que ele tava ele terminou só com mais 7 de plus minus. Porque ele tava em quadra nessa run do Magic aí, tá? Ele não foi um fator pro Pistons, não. Então, cara, menos 22. Só fez 4 pontos em 10 minutos. 2 de 6 novamente. Aí no terceiro quarto. Cara, no terceiro quarto ele teve mais 9 no plus minus. Só que nos arremessos ele não foi tão bem. É por isso que eu falei aí que eu tava pedindo pra ele sair, tá?
Porque, pelo menos, que ele começou a fazer um monte de besteira. Aí o banco teve que entrar. Agora sim eu lembrei, tá? Essa diminuição no placar para 9 pontos foi com o banco, tá? O banco diminuiu e aí o Cade entrou lá no último quarto. Lembrei, agora eu lembrei, ainda bem. 2 de 6 no aproveitamento, teve chance de diminuir mais ainda o placar e não conseguiu, tá? E não jogou bem no terceiro quarto. Eu não acho que ele jogou bem no terceiro quarto, apesar do Pistons ter ganhado por uma vantagem de 13 pontos, se eu não me engano. Agora, no último quarto, gente, ele jogou os 12 minutos do último quarto. 19 pontos. Gente, 19 pontos. Ele fez o dobro de pontos mais que o dobro de pontos do Magic no quarto, sabe? E acertou, sei lá, 5 vezes mais bolas do que o Magic no quarto. O que ele chutou 5 de 8 e 8 de 9 nos lances livres. Outra coisa que ele fez bem nesse último quarto foi cavar as faltas, né? Ele segurou bastante a bola e o Magic, como eu relatei, veio agressivo pra cima dele, tentando esses roubos, que o Cade sempre peida nas calças também, né? Quando tem uma dobra. Mas o Cade segurou a bola, não soltou e ganhou essas faltas aí, que óbvio foram faltas, né? Não tem o que falar. E fez chutou esses 9 lances livres, acertou 8, tá? Novamente, 19 pontos para ele no último quarto. Terminou com 32 pontos, 10 rebotes. Só teve 3 assistências. Isso é bizarro, né? O Cade foi o segundo jogador da NBA com mais assistências na temporada. Segundo em média também de assistência, se eu não me engano. 9.8, eu acho. E, cara, ele tá com poucas assistências aí nesses playoffs. Eu acho que ele só teve mais de 10 assistências em um jogo. Deixa eu ver o último jogo dele aqui. Porque também ele teve baixas assistências, 5 apenas. Né? Teve apenas 5 assistências. E nesse jogo ele teve apenas... Cara, ele tava com uma assistência lá pro último quarto. Indo pro último quarto, sabe? Ele tava com uma só. A gente tá falando do armador do time, né? E hoje ele teve 3. É complicado, cara. Os nossos jogadores também precisam acertar, né? Se os times acertassem bola de 3, eu acho que ele teria pelo menos mais 6 assistências aí, tá? O que eu queria comparar com o Paolo é o seguinte. Eu acho que lá no jogo 3 ou jogo 4, eu falei, eu acho que eu tô certo, tá? Vocês vão concordar comigo, que o Magic, ele tem 3 jogadores que podem decidir um jogo, tá? Sabe? Que é o Bane, o Franz Wagner e o Paolo. Só que tem um diferencial, o Cade é melhor do que esses caras, né? A gente sabe disso. Não tem muito o que discutir, o Cade é melhor que eles. Só que o Cade é só um, e eles são 3, né? E, cara, 3 caras é melhor do que um, então fica complicado. Aí o Paolo, que fez 45 pontos no último jogo, hoje ele fez 17. 4 de 20 nos arremessos, sabe? Era isso que eu queria falar. Ou seja, o Cade apareceu hoje. O Paolo, mesmo com o time jogando bem, né, não apareceu. Então, cara, essas nossas vitórias estão muito mais na mão do Cade do que, por exemplo, na mão de qualquer outro jogador do Magic. Apesar do Paolo ser pick 1, sabe? A vitória não passa necessariamente pela mão dele. Aquela vitória do jogo 4, se eu não me engano, ele não jogou quase nada, mano. Ele acertou uma bola de 3 cagada ali no final. Ele não teve um aproveitamento horrível de quadro também. E teve um jogo com bastante lance livre, como hoje. E eles ganharam o jogo, sabe? E o Cade é o contrário, mano. O Cade, ele precisa ter 30 pontos, senão o Pistons perde o jogo. E isso, no final das contas, eu queria chegar é que, cara, o Trajan ferrou com a gente essa temporada. Eu critiquei bastante. E eu sei que vocês também criticaram por ele não ter feito absolutamente nada na deadline, a não ser a troca do Ive, sabe? Que, cara, o Ive retardado mental ainda estaria melhor do que o ET, pô. Sabe? E o Ive estava bem de 3, esse é o problema. Aí, cara, fica complicado. Dava pra ter conseguido, por exemplo, com o Ive mesmo, o Ayo do sumo do Minnesota Timberwolves, sabe? Porque Minnesota deu um jogador jovem e um outro perebinha jovem deles lá, que tanto faz, é um cara de G-League, e 3 piques de segunda. Cara, esse pacote o Pistons tinha, sabe? O Pistons poderia mandar o Ive, 3 piques de segunda e o Bobby Clitman, sabe? Algo assim. Porque não faria diferença. Até o Chaz, cara, não tem diferença nenhuma. Esses caras provavelmente nem vão jogar. O Bob já foi até dispensado e o Chaz, com todo respeito, eu acho que não vai jogar no Pistons, mesmo mais experiente na temporada que vem, tá? Então dava pro Trajan ter feito algo melhor, sabe? Um Kobe White da vida. Cara, ele pegou o pior do Bush. O Bush trocou todo mundo. Até o Vucevic eles trocaram e o Pistons pegou o pior deles, que foi o ET. Então, cara, o Trajan, ele... Eu critiquei tanto o Cade, mas a gente sabe, né, gente? A vitória, ela passa pela mão do Cade. Se o Cade não jogar bem, a gente não ganha, sabe? Isso não é temporada regular mais, a gente tá falando de playoffs, sabe? Porque o Cade descansava lá na temporada regular
ele machucou ali no fim, e o Pistons manteve, mano. Até contra times bons, o Pistons manteve um bom aproveitamento de vitórias. Todas as nossas derrotas que nós tivemos foram derrotas apertadas, que dava pra ter ganho se tivesse o Cade, sabe? Então, só que playoffs ficou totalmente diferente, e cara, dava pra ser melhor, né? Essa deadline, né? Ele ferrou a gente, tá? Eu não sei se o JB teve participação nisso, porque ele não queria mudar o clima do vestiário, sabe? Mas, cara, pelo menos um chutador, gente. Um chutador de 40%. A gente já teria ganho essa série, sabe? Agora que eu já falei dos jogadores, né? Falar aqui do próximo jogo. Vai ter... Cara, tomara que o Periquito dê sorte de novo. Mas a gente deixa ele guardado, né? A gente deixa ele guardado para momentos importantes. Então, vamos ficar esperando aí pra ver se ele dá sorte de novo, se a gente precisar usá-lo. Mas, cara, pro último jogo, vai ser difícil, gente, vai ser difícil. Já falei isso aqui, vai ser difícil. Franz Wagner, será que ele volta? Cara, ele teve um problema na panturrilha. Panturrilha, você sabe como é. Você que já teve qualquer coisa na panturrilha. Uma cãibra. Cara, uma vez eu acordei com uma cãibra na panturrilha que eu deu vontade de gritar, só que tinha gente em casa, meu irmão. Hoje eu moro sozinho, tá? Mas se fosse hoje eu dava um grito, meu irmão. Porque cãibra na panturrilha é inacreditável. É uma dor inacreditável que não tem o que fazer, né? Tem que esperar passar, não tem muito o que esperar. Agora, o panturrilha é complicado. Ele teve esse problema na panturrilha, alguma coisa no tendão, sabe? E eu lembro, mesmo na vitória do Magic, onde ele foi pro banco ali pro finalzinho e o Magic ganhou aquele jogo 4, ele tava com uma cara de bunda lá no banco, sabe? Ou seja, ele tava quase chorando, cara. Eu dava pra ver no olho dele que tava meio vermelho. E ele tinha sentido que era alguma coisa grave, sabe? E se você for ver as entrevistas do Mosley, que é o treinador do Orlando Magic no pré-jogo, ele fala que o Franz Wagner não conseguiu fazer nada. Então, não conseguiu treinar, não conseguiu fazer nenhuma atividade de basquete. Então, cara, eu não sei se é um blefe isso, tá? Mas a gente viu hoje que não era, né? No último jogo ele foi questionável, ao menos. Nesse ele nem ficou questionável, ele só saiu só colocaram ele como fora da partida logo de cara. Então não teve nem esse mistério de questionável nem nada. Ou seja, eu acho que ele não vai jogar no jogo 7, tá? Agora, gente, eu sei que ele tem um diferencial, sabe? Mas eu já disse, o Cade hoje não teve um bom aproveitamento, mas no jogo 1 que o Franz Wagner tava, o Cade fez 39 pontos. Então, cara, por mais que tenha um jogador bom, o Cade, se estiver num dia inspirado, como hoje, ou quando ele fez 45 pontos aí, ou quando ele fez 39 pontos, tá? Se o Cade estiver num dia inspirado, ele passa por qualquer um, cara, por qualquer um defensor que tiver contra ele. Então, mesmo com o Wagner, eu acho que o Pistons é o favorito, né? Cara, eu falei no último episódio que eu não ia falar que eu tava confiante. Eu já larguei mão disso, pelo amor de Deus, né? Pô, o Pistons tem que ganhar esse jogo, gente. É obrigação. Playoffs, cara, é seed 1 contra seed 8. A gente vai jogar em casa, provavelmente sem o Franz Wagner. Mesmo se ele estiver em quadra, o Pistons tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito, sabe? Pode entrar, eu vou entrar em quadra lá, tá? Vai ter vai ter várias pessoas lá do nosso grupo que vão pra esse jogo. Eles vão ter que ir, eu vou cobrar lá no nosso grupo, beleza? Se você estiver ouvindo isso e mora pelas proximidades de Detroit, vou estar cobrando, tá? Se eu tivesse aí, eu ia e ainda ia fazer uma cesta. Ia entrar em quadra e fazer uma cesta. JB vai ter que fazer uma cesta. Vai ter que todo mundo ajudar, meu irmão. Tom Gores, drogado, vai ter que entrar e fazer uma cesta. O Trajano vai ter que voltar a jogar basquete e fazer uma cesta. JB fazer uma cesta. Meu irmão, Luke Walton que jogava no Lakers lá, quando eles perderam o título pro Pistons, volta e faz uma cesta. Aquele Jared Jack também, que jogou no Knicks, se eu não me engano, entra também, é assistente do Pistons, entra e faz uma cesta. Meu irmão, tá todo mundo à disposição aí, tem que estar todo mundo à disposição pra ganhar esse jogo de qualquer jeito. A gente não pode perder esse jogo 7 em casa, sabe? A gente tem que quebrar esse tabu de que a gente não vence um round de playoffs desde 2008. Meu irmão, tem gente lá no nosso grupo que não era nascido em 2008, sabe? Cara, eu nunca vi, gente, acompanhando o time, eu nunca vi o Pistons ganhar um round, sabe? Então, cara, eles têm que ganhar, eles têm que ir com tudo pra esse jogo, com a mesma mentalidade desse segundo tempo, sabe? Porque, cara, vai estar um caldeirão ali no CIS Arena e a gente tem que ganhar. É só isso que eu vou falar. A gente tem que ganhar, tem que manter o mesmo ritmo defensivo, principalmente, tá? Porque o ritmo defensivo do Pistons no primeiro tempo foi muito baixo, sabe? Eles foram muito mal e não teve muito o que fazer, sabe? Porque é por isso que eu não acreditava também na vitória. A defesa estava morta, cara. A defesa, que é o nosso ganha-pão,
A gente sempre falou, o nosso ganha-pão é a cara de Detroit. Todas as vezes que o Pistons foi revelante foi por causa da defesa. E tinha que ser assim. E chegou nesse jogo e a defesa morreu. Só que no segundo tempo foi diferente. O time acordou, a defesa acordou, né? E nós conseguimos virar essa partida felizmente. Inacreditável ainda. Falar isso pela 20ª vez, inacreditável. E, então é isso, galera. Nos siga nas redes sociais. Então eu vou deixar os arrobas aí. Abraço pra galera do grupo lá que deu sorte hoje com o Periquito, tá? Vamos guardar o bichinho aí, tá? Vamos guardar o bichinho, tá? Lá ele. Vamos guardar pro momento importante aí no jogo 7, tá? Vamos todo mundo junto aí, torcendo. Cara, eu acredito agora, eu já larguei mão desse negócio de zicar, de sorte, de azar. Eu não tenho peso nenhum nisso, tá? Eu vou estar acreditando aqui de casa. Vou estar torcendo pro nosso time ganhar essa vitória. Cara, é feio ganhar 3-2 do Seed 8, mas depois ninguém lembra mais disso, pô. Sabe? Só quem vai lembrar disso é praticamente a torcida dos times. E, cara, eu prefiro lembrar uma vitória por 4-3 do que uma derrota por 4-3. Ainda mais uma virada que tava 3-1, sabe? Então eu tô esperando demais esse jogo, já tô ansioso. Cara, eu pensei que a adrenalina do corpo ia sair agora, mas não vai sair não, porque agora eu vou ficar pensando sobre esse jogo 7, que vai ser extremamente decisivo e vai ser, felizmente, em casa, tá? Espero que os jogadores do Pistons entrem acordados, não esperando que seja o mesmo Magic desse último quarto aí, que entrou em choque por causa do avanço do Pistons pelas trincheiras. Então, é isso, galera, novamente. Valeu, falou, tchau, tchau. Até o próximo episódio, se Deus quiser, com uma classificação do Pistons.